I remember my family! They're out there somewhere. Have to find them. Guys, you gotta help me. Guys! Guys, hello? Guys, where are you? Hello? Olá, bem-vindos ao Cinemarden e o tema desta semana é a nova animação da Pixar, Procurando Dory. Por conta do título, você automaticamente já lembra de Procurando Nemo. E é isso mesmo, Procurando Dory é uma espécie de continuação de Procurando Nemo, aquela animação de 2003, escrita e dirigida pelo Andrew Stanton, e que comoveu, emocionou todo o mundo. Mas aí você fica perguntando, você pode se perguntar também, né? Precisava de uma continuação? Aquele filme, Procurando Nemo, já era tão redondinho, tão perfeito, que não tinha como imaginar dar continuidade àquela aventura. Então, 13 anos depois, agora em 2016, a Pixar finalmente lança Procurando Dory e diz aquela famosa frase que normalmente é usada quando uma continuação surge depois de muito tempo. No caso deste filme, há um intervalo de 13 anos entre o primeiro e este segundo. Aquela frase clássica é: finalmente encontramos a história perfeita. E será que essa história é realmente perfeita? Bem, no primeiro filme, a Dory, que supostamente seria uma personagem coadjuvante, ela terminou roubando todas as cenas em que apareceu. E o curioso é que, além de ter todo o charme de ser um peixinho azul, muito bem dublado no original pela Ellen DeGeneres, e na versão brasileira também a dublagem é muito boa, tanto a do primeiro filme, do Procurando Nemo, como desse novo. Não tem como negar, a dublagem brasileira em alguns momentos chega a ser até melhor do que a versão original. Mas aí a Dory, com aquele problema de perda de memória recente, ela esquecia rapidamente tudo. Isso dava um certo charme para ela, isso criava uma grande simpatia, empatia com ela, porque você ficava ao mesmo tempo com pena dela por não reter essas lembranças recentes, mas ao mesmo tempo isso fazia com que ela fosse uma pessoa completamente de espírito aberto, completamente desprendida. E isso dava um carisma, né, muito forte para essa personagem. Apesar de ter o Marlin, o pai, preocupado, querendo achar seu filho perdido, que era o mote da história, né? Quem roubava sempre a cena, quem chamava a atenção e quem ficou na lembrança de muita gente foi a Dory. Então, não teria como ser diferente, caso houvesse uma continuação, que a Dory também fosse uma das personagens mais importantes, ou nesse caso, a mais importante. E o que é que trata esse novo filme? Esse novo filme, justamente num rápido lampejo de memória, numa lembrança muito rápida que ela tem da sua infância, ela lembra da família, do pai e da mãe dela. E essa lembrança muito rápida, muito fugaz, que só é revivida porque o Nemo escuta e fica repetindo os nomes que ela falou, o local que ela mencionou, e é justamente isso que termina movendo a história, e até de uma certa forma justifica a presença do Nemo e do Marlin nessa nova aventura, faz com que ela vá atrás dessa família da qual ela se perdeu. E aí você reencontra muitos elementos que foram utilizados no primeiro filme. Isso é um recurso muito comum em continuações, de você se apropriar daqueles elementos que funcionaram no primeiro filme e trabalhá-los de uma forma um pouco diferente, mas sem fugir muito deles nessa continuação. Nesse ponto, Procurando Dory, que novamente é escrito e dirigido pelo Andrew Stanton, não foge à regra. Mas será que ele é tão genial quanto o primeiro filme? Não.
O primeiro filme, até pelo frescor da novidade, por explorar um universo que até aquele ponto não havia sido explorado dessa maneira em animações. Tudo bem que a gente teve o exemplo de A Pequena Sereia, mas não de uma maneira tão profunda, para ficarmos assim no fundo do mar, como foi explorado em Procurando Nemo. E toda aquela questão familiar, paternal, de proteção, de segurança, de amor de um pai para com seu filho, tudo isso foi muito bem explorado no Procurando Nemo. E o que é que a gente vê agora no Procurando Dory? Muito desse sentimento está presente e algumas outras questões são levantadas, justamente o que diz respeito à questão da família. O que é mais importante? A família biológica, que é essa família que a Dory procura, mesmo tendo essa falha de memória, sem lembrar direito de muitos detalhes, é mais algo assim sentimental, algo que ela sabe que existe dentro dela, apesar de ela não ter a lembrança viva de tudo isso, ou aquela família que ela criou ao longo da vida, no caso o Marlin, o Nemo e todos os outros peixes que vivem ao redor deles. Então, qual que é mais importante? O filme questiona isso em alguns momentos. Tem outra questão que é muito cara em boa parte das animações, principalmente as animações da Disney e da Pixar, que é justamente lidar com personagens, eu não diria disfuncionais, mas personagens que possuem alguma deficiência, algum problema, alguma carência. E a maneira como isso pode ser trabalhado, não como algo ruim, mas como algo positivo quando há união, quando há empenho, quando há dedicação de seguir em frente. E nada mais pragmático do que seguir em frente, que não seja o próprio lema que a Dory repetia exaustivamente no primeiro filme e volta a repetir nesse novo filme, o famoso Continue a Nadar. Então, comparando Procurando Dory com Procurando Nemo, claro, o Nemo nessa briga vai levar melhor, como eu já disse, pela originalidade, por uma série de questões que foram muito caras lá em 2003 e que marcaram época. Mas o Dory tem uma qualidade muito interessante, é como você reencontrar velhos amigos. Amigos que você gosta muito, que você sempre sente saudade, apesar de não ver com frequência, e num dia qualquer eles se reúnem e vocês colocam a conversa em dia. É mais ou menos essa sensação, ou pelo menos é a sensação que eu tive ao assistir ao Procurando Dory. Eu me senti reencontrando velhos amigos. E esse clima meio nostálgico que o filme provoca é que é bem interessante. E algo até curioso também que eu percebi numa sessão, quando o primeiro filme foi lançado, o público médio daquela época tinha entre 5 e 13, 14 anos. É um público que hoje está na casa dos 20, perto dos 20, 30 e poucos anos. Alguns desses jovens que 13 anos atrás viram Procurando Nemo, hoje são pais e estão voltando ao cinema, levando os seus filhos para assistirem ao Procurando Dory. E eu tenho certeza absoluta que essa experiência para esses jovens que viram o primeiro filme quando ainda eram crianças ou pré-adolescentes e agora estão ou com irmãos mais novos, ou com sobrinhos, ou mesmo com filhos, estar junto deles vendo o Procurando Dory dá um misto de nostalgia, aquela lembrança doce, aquele reencontro com velhos amigos. E aí é um pouco difícil segurar a emoção, segurar as lágrimas. Além de tudo isso, além de ser um filme bem legal, bem gostoso de ver, ele abre com um curta-metragem fabuloso, o curta do Piper Descobrindo o Mundo, que é um verdadeiro achado. Até o próximo Cinemarden.